Como fazer ilustrações para livros infantis? Por onde se começa a fazer um projeto desse? Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como é o meu processo criativo de ilustração de um livro infantil. Eu sou a Letícia, ilustradora de livros infantis e artes decorativas. No meu vídeo anterior eu contei como eu consegui o meu primeiro contrato para ilustrar um livro infantil. Mas não vai lá ver ele agora não, procura lá depois que tá bem fácil de achar na playlist. Também vou deixar aqui no final do vídeo a playlist com todo esse meu processo de trabalho e carreira. É só olhar lá depois. Mas então você foi lá e conseguiu o seu primeiro contrato para ilustrar um livro infantil. E agora? Faz como? Bom, eu criei um processo que eu trouxe comigo, adaptei para os livros, mas que eu aprendi no meu curso de design de moda e também toda a parte de pesquisa que eu desenvolvi e aprendi durante a minha graduação em Ciências Sociais. Eu entendo que quem está aí tem alguma outra base, ou fez design gráfico, fez algum outro curso, mas não quer dizer que a gente não precisa se adaptar à realidade. Muitas vezes o que a gente aprende no nosso curso, lá na graduação, às vezes já está um pouco obsoleto, ou também ele é um pouco incompatível com a realidade do mercado ou com as necessidades que você tem que suprir naquele momento. Então é sempre bom você pensar no seu processo próprio, como você vai se adaptar e fazer isso. Então eu vou contar como funciona para mim, como eu montei esse processo. E o que eu posso dizer que eu testei na prática é o seguinte: eu ilustrei 5 livros dessa forma, que eu fui aprimorando ao longo desses 5 livros, e um eu fiz um pouquinho diferente e eu me arrependi. E no final eu vou contar para vocês. Primeiro eu vou explicar como é, para que vocês consigam entender lá no final. Então, o primeiro passo, o início do livro, é quando eu recebo o texto da minha editora, com algumas recomendações, já orientações sobre o clima, o estilo do livro em geral. Então, a partir desse texto, segunda etapa, o segundo passo, eu crio um roteiro, que esse texto ele já está dividido em páginas, então eu praticamente reescrevo a história, contando, descrevendo o que eu vou desenhar, o que eu vou ilustrar em cada página, de cada maneira, enfim, todos os detalhes, expressão de personagens, enfim. E nesse mesmo momento eu faço também separadamente o primeiro esboço dos personagens principais, no caso eu desenhei muita criança, trabalhei muito com criança e tal, então eu desenhei esses primeiros personagens que participariam dessa aventura. Eu faço tudo nesse momento, mas eu ainda não desenho nada do livro. E aí eu levo a terceira etapa para aprovação, esses personagens e esse roteiro de tudo que eu vou ilustrar, descrito página a página, minuciosamente, para uma reunião. E aí eu faço reunião com a editora, com o autor do livro, enfim, com quem estiver envolvido diretamente nessa primeira etapa, para aprovar assim, ok, pode desenhar isso, é isso que a gente quer de cada página. Então, a quarta etapa desse passo a passo, quando já está com esse roteiro aprovado, eu vou ilustrar o rascunho, mas é rascunhão mesmo, grafite lá, papel sulfite, meio que de qualquer jeito, para fazer com que as pessoas entendam, consigam visualizar como é que vai ficar na página esse trabalho. Então, nessa etapa, que seria o passo número 5, digamos, volta esse material para a editora, para mais uma aprovação, para fazer uma análise, porque daí ela já tem uma ideia do texto com alguma imagem, que é rascunhão mesmo, tá, gente? Eu vou botar aqui, é um negócio bem diferente do que vai virar a página depois. Ai, tem bastante barulho, porque a gurizada tá em casa ainda, porque a pessoa está gravando esse vídeo no meio do carnaval. Bem inteligente. Mas é o que tem para hoje, é o dia que eu preciso trabalhar. Então, esse primeiro rascunhão, ele vai também para o diagramador, porque daí ele já vai ver se vai caber o texto, se não vai, que tipo de letra, o tamanho da letra, o tipo de letra talvez não. Geralmente se escolhe isso quando a gente já está no processo de criar página e tal, para ficar mais harmônico com a parte estética do livro. Mas para saber se vai caber a quantidade de texto que precisa ir naquela página, enfim, fazer pequenos ajustes antes de eu ir para
ilustração em si. Então, como eu trabalho no papel, com esse rascunho aprovado, eu desenho separadamente cada objeto. Por exemplo, aqui, vou até pegar um livro meu aqui atrás. Por exemplo, aqui, cada florzinha dessa, cada cesto, a personagem principal, esse fundo aqui, foi tudo desenhado separadamente. A ilustração foi feita de maneira separada, porque eu faço tudo no papel. Quando isso foi feito, essa parte aqui já não tem mais muito o que voltar. Os personagens já estão aprovados, já tem uma estética mais ou menos alinhada do livro nesse momento. E aí, depois que tá tudo isso pronto, eu mando esses papéis, eu mando esses originais para uma empresa especializada em digitalização artística, por causa da alta qualidade que eu preciso desse material. Porque daí toda a textura do lápis, do papel, vai para a impressão, ela aparece no resultado final do livro, que é uma das grandes vantagens do meu trabalho, essa textura, essa coisa do papel que ele tem. Aí, um oitavo passo é pegar todo esse material que está digitalizado e eu recorto digitalmente, né? Tiro toda a rebarba branca e deixo só o elemento para que eu possa montar a página, cada página, a capa. E aí, nesse momento, eu começo a trabalhar um pouco mais de perto com o diagramador. E daí a gente já começa a discutir como é que vai ser a capa, que tipo de letra vai ser usado, né? Eu já fiz uma aprovação prévia da capa com ele também, porque assim, depois que eu pintei, gente, não tem Ctrl+Z, não tem volta. A não ser que eu faça um erro muito grande, a não ser que seja uma coisa que destoe muito, eu refaço. Mas isso aconteceu pouquíssimas vezes. Geralmente nessa etapa aqui o livro já tá tomando bastante forma, eu já tô convivendo com os personagens, com o estilo do livro, porque eu começo de um jeito e eu vou assim até o final. Eu, inclusive, anoto as cores que eu estou usando para manter as mesmas cores de tom de pele de cada personagem, por exemplo. Eu trabalho com bastante diversidade, então eu tenho tons de todos os tipos de pele e eu anoto isso muito direitinho para que fique uniforme do começo até o final do livro. Mas então é isso, essa parte eu começo e eu monto todas as páginas e a capa, mando para o diagramador, aí tem um pouco de ida e vinda, que a gente vai discutindo, às vezes precisa mudar alguns detalhes, ele faz esse equilíbrio do peso da página para combinar bem com aonde vai a letra, enfim, onde vai o texto. Então essa parte a gente vai e volta bastante, mas assim, são detalhes, né? Às vezes é só mudar um objeto ali na parte digital, mas a pintura em si, ela já tá pronta, ela já tá finalizada. E é isso, o livro está entregue. Falei até, foi rapidinho, mas assim, geralmente esse processo leva uns 4 meses. E depois que eu tive essas conversas com o diagramador, que geralmente são coisas rápidas, a gente resolve por WhatsApp, foi feita a entrega e agora o restante é com ele, né? Colocar o texto, enfim, finalizar mesmo e transformar aquilo num livro bonito que a gente vê sempre depois já pronto na banca ou nas nossas mãos. E aí uma grande vantagem de ter esse processo bem acertadinho, que eu já sei, né? Eu já repeti ele algumas vezes, eu já dei palestra em escolas falando sobre isso, que é muito legal, porque as pessoas não sabem, né? Começa por onde um livro, né? Tem muitos outros profissionais envolvidos, aqui eu falei só do diagramador, da editora, do autor, mas geralmente tem umas 10, 15 pessoas envolvidas, porque tem versão digital, tem site, tem uma série de outros trabalhos. No caso da Rosa Caigang, por exemplo, a gente teve tradução para o próprio Caigang, foi um livro bilíngue, então envolveu aí um trabalho de muita gente, mas a parte da ilustração é isso. E qual é a vantagem de ter isso tão marcadinho, né? Que eu comecei a falar antes. É que assim, não tem crise. Não é todo dia que a gente acorda bem, não é todo dia que a gente dorme bem, não é todo dia que a gente tá emocionalmente legal, mas quando você sabe o que tem que fazer todos os dias, fica muito mais fácil, não tem aquele branco assim, sabe? Ai, hoje eu não estou criativo. Isso é praticamente algo que não existe nesse meu processo. Claro, tem dias que rende menos, que eu não estou me sentindo tão bem, acontece. Mas eu tenho partes mecânicas. Por exemplo, para mim, o pior desafio é criar o traço, a forma em si. Isso é uma coisa que eu trouxe muito legal do projeto de moda. É sempre separado as cores das formas. Então eu separo cada etapa do livro muito claro, porque fica mais fácil do que ter que pensar tudo junto. Então, assim, para mim o maior desafio para mim é criar o contorno, criar a forma. Uma vez feito isso, quando eu passo para o papel final, colorir para mim é um processo muito mais intuitivo e natural.
Então é nesses dias que eu não tô me sentindo muito bem que eu aproveito para colorir. Então eu já tenho vários rascunhos, vários traços adiantados, e assim eu vou trabalhando e eu não perco tempo. Então é muito bom ter esse processo definido, que você saiba como você funciona, qual é a melhor forma de você fazer aí, porque se você trabalha com aquarela, com certeza de outra forma, se é ilustração digital, enfim, qualquer outra técnica que você usa, provavelmente vai ter particularidades, mas é importante que você saiba esse passo a passo definido para que fique mais fácil o seu dia a dia, você não atrase o projeto, enfim, né? Não atrase a entrega aí do seu trabalho. E aí, vou contar para vocês agora o que aconteceu com aquele livro que não deu certo. A pessoa era um autor independente, não tinha assim um valor definido para o projeto, enfim, como tinha na editora, que eu propus um orçamento, foi aprovado, assinei contrato e está tudo resolvido. Eu fiz esse mesmo processo com essa autora independente. Aí ela aprovou tudo, só que aí ela pediu desconto, ela assim, né, é pesado para eu pagar e tal. Daí para eu pegar o trabalho, para não deixar de fazer, eu comi etapas. E eu descobri que eu comi uma das etapas mais importantes, que foi a roteirização das ilustrações. Eu falei assim, ok, eu consigo te dar um desconto, mas assim, tu vai me dizer o que é página a página. Se tu me disser para desenhar uma nuvem, eu vou desenhar uma nuvem, eu não vou discutir, eu vou desenhar uma nuvem. Ok. Grande erro meu. Primeiro que me deu um trabalho do caramba, porque é muito diferente a cabeça de quem tá falando. Ela me deu referências que eu tive que pesquisar igual, que eu tive que confirmar igual, porque a minha responsabilidade é a imagem que eu coloco. Era uma história que envolvia toda a história de afrodescendência no Brasil, alguns países africanos, eu tive que pesquisar, indumentária, uma série de referências que se tivesse saído da minha cabeça teria sido muito mais fácil. Não que eu não tivesse que fazer a pesquisa, mas eu deveria ter incluído essa pesquisa. Eu descobri que não dá para fazer sem a roteirização e sem essa parte de pesquisa. Eu simplesmente desenhei o que ela me pediu, ainda assim eu tive que fazer alguns concertos por causa da minha responsabilidade, do que eu estava colocando ali como informação gráfica, que eu não podia deixar passar e que eu fui confirmar. Então, assim, fica de lição, não comam pedaços do processo para poder fazer um orçamento mais em conta. Não vale a pena, a responsabilidade do resultado final é seu também, e no final das contas o nome de ilustração lá de quem vai da ilustradora é o seu, então não dá para comer etapa. Tudo bem, valeu a experiência, ainda bem que foi agora enquanto eu tô começando, não foi lá para frente, eu já sei que não dá mais para fazer isso, foi uma experiência válida. Mas fica a dica aqui para vocês, não comam etapa do processo para economizar, não vale a pena, pode comprometer o resultado final do seu trabalho e em alguns aspectos me deu mais trabalho que se eu tivesse feito o roteiro, então não valeu a pena. Então é isso, eu espero que para os curiosos tenha matado um pouco a curiosidade de entender como é que se começa a ilustração de um livro. Se você é profissional da área ou pretende entrar para a ilustração de livros infantis, para esse ramo, espero que tenha te ajudado. Se esse vídeo valeu a pena, deixe aqui embaixo o seu like, clique no joinha para eu saber que o livro foi bom e que ele te ajudou de alguma forma. Não se inscreveu no canal ainda, gente? Se inscreva para não perder nenhuma novidade, para que meus vídeos apareçam lá no seu feed do YouTube. Foi um prazer te ter aqui comigo. Até mais, tchau e até o próximo vídeo.